Boa noite a todos. Está começando mais um Eu Sou o Podcast e hoje a gente tem uma convidada muito especial. O nome dela é Rosana e a gente vai começar já o podcast. Só estou esperando agora entrar os nossos participantes, o Luke e o Sam. O Sam e o Luke já está aqui, já mandei convite para eles e daqui a pouco a nossa convidada também entra. Fala, Luke. Boa noite a todos aí. Rapaziada, boa noite. Fala, Sam, beleza? Boa noite, beleza? Na paz? Agora deu certo. Eu vou. Eu tô esperando aqui chegar aqui o Instagram do marido da Rosana, porque o dela não deu para entrar, só que o do Sim, marido dela tá funcionando normal, tá bom? legal. Ela vai mandar a solicitação pelo do marido dela, Beleza, tá ok? tá ok. A primeira vez que a gente entrou não deu certo, e porque deve ser alguma atualização do Instagram que tá precisando ser feita. E às vezes acontece, né? Tecnologia é assim mesmo. Verdade. Tranquilo. Bom, vamos ver. Eu acho que ela já entrou. Está aqui a. Olha quem está no nosso podcast hoje. Tem a Miriam, tem a Sandra, tem a Neuzita, Érica e a Gilmara. Hoje, como é uma convidada mulher, então só tem mulher, só tem mulher assistindo. Cadê o Rubi? Ah lá, entrou agora o Carlos Henrique. Vamos lá, agora entrou a Sônia e daqui a pouco a nossa convidada entra também. Deixa eu ver aqui se já entrou. Boa noite, Sônia. Deus abençoe. Ainda não. Olha só, a Ela Rosana tá entrou, aqui. É, ela entrou com o perfil dela aí. ela entrou com o perfil dela. Vamos tentar ver se o perfil dela vai? Acho que não. Vamos ver. Oi, pode falar, Rosana. Estamos ouvindo. Pronto. Pronto, entrou Aí. com o perfil dela. Entrou, boa noite. Perdão, boa Ah, noite, nada, meninos. tranquilo, Perdão. a paz. Olha, tô suando, Não, tô que bem isso. nervosa. Nada, É, tranquilo, tá em casa. tecnologia, tecnologia é Tecnologia. assim mesmo, Rosana. A gente às Sim, vezes, eu mesmo às vezes fico perdido. Ô, sim. Rosana, hoje a gente tem uma plateia praticamente de mulheres, você viu? Eu agradeço, são amigas, pessoas muito Muito queridas. legal. Todas. Legal. Amém. Bem-vindas, bem-vindas. Obrigada, Todos. meninas. Obrigada, meninos. Obrigado a Ô, você. quem quiser mandar pergunta para Rosana, tem Opa! do lado ali do Instagram embaixo, tem um ponto de interrogação. Manda a pergunta por lá, e aí eu abro a pergunta aqui na tela e a gente faz a pergunta para Rosana, tá bom? Oh, meu Deus. Que chique. Lembrando que o testemunho da Rosana vai estar depois no nosso canal do YouTube, vai estar também aqui no nosso Instagram, vai ter na página do Facebook do Eu Sou o Podcast e Nossa. também vai ter um formato em áudio. Então, assim, quem quiser ouvir o testemunho somente, sem precisar ver, vai estar também em áudio que você consegue colocar no Spotify e lá você vai conseguir ouvir o testemunho da Rosana, tá bom? Perfeito. Rosana, o Oi? André falou todos esses canais aí, já te deixou nervosa, né? Mas pode ficar tranquila que. Pode ficar tranquila que você está em casa. Muito obrigado pela participação. Prazer, eu sou o Sam. Tem o Luke, que é o que está de boné azul, e o André, que é Tá o que bom, está do meu obrigada. lado, acho que esquerdo, né? Que é Instagram invertido, do meu lado esquerdo. Tá bom? Então vamos lá, Rosana. Se apresenta pra gente. Fala quem é a Rosana, por favor. Bom, boa noite, graça e paz, né? Amém. Povo do avivamento de Amém. Deus, né? Que Amém. este testemunho seja impactante, que o Senhor venha se fazer presente, né, em todo o meu histórico de vida, porque se eu estou aqui hoje é porque Ele tem permitido, dado graça,
dado saúde, dado vitória diante de tantas adversidades que eu já enfrentei na minha vida. Tá certo. Meu nome é Perfeito. Glória a Rosana, Deus. Isso, glória a Deus. sou professora, né, de ensino infantil na rede Perfeito. municipal de Osasco. Gosto muito do meu trabalho. Neste momento da pandemia, estamos dando aulas via, né, home office. Então, é tudo graça, porque graças a Deus estamos vivos, estamos bem, né? Exatamente, glória a Deus. Amém. E aí, Luke? Boa noite, Rosana, tudo bem? Boa A gente já se falou antes aí. Sim. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade que você está nos dando aí de trazer o seu testemunho aí para geral, para edificar vidas, né? A gente está aí feliz mesmo. Eu tive a oportunidade de escutar um pouquinho da sua vida e eu vou falar para todos do chat aí, aproveite cada momento porque nós vamos decolar. Opa. Testemunho dessa mulher é um testemunho maravilhoso e, meu, se segura aí para não chorar, gente. É Deus dentro do comando total aí da vida dela. Amém. Rosana, Oi. eu queria que você começasse, né, dando testemunho. Se você puder fazer mais ou menos naquele cronograma que você falou para mim lá no WhatsApp, eu agradeço. Ok. Porque tem começo, meio e fim, né? Então eu não vou nem estender perguntas agora. Aí no decorrer a gente vai trocando esse papo aí. Pode começar, tá bom? Sim, e eu peço que podem ficar à vontade, as perguntas também podem ficar à vontade. O intuito dessa entrevista, eu aceitei, né? Uma pessoa muito querida, que é o Rubi, que que faz parte da minha vida, né? Ele foi meu líder no Ministério do Teatro, um ministério impactante que eu vou contar depois da minha trajetória pelo ministério. E conhecendo a minha história, né? Ele me fez esse convite. Pois bem, eu nasci em um lar cristão, né? E até os meus 18 anos eu fui para essa igreja, né? Mas ali, uma doutrina muito fechada, muito rígida, e então o jovem, às vezes ele quer ter essa oportunidade de conhecer o mundo. E quando eu comecei a trabalhar, ter o meu dinheirinho, ali eu comecei a conhecer baladinha, cortar cabelo, fazer aquelas coisas no qual eu, né, não tinha essa oportunidade, essa abertura, de acordo com a criação. Inclusive, eu já passei até por colégio de freiras, né? Mesmo minha família sendo cristã, evangélicos, né? Por questões financeiras, para minha mãe não ter recursos. Então, ela conseguiu esse colégio particular do Estado, um colégio de freiras. Por este motivo, eu fiquei lá. Então, eu tive uma criação muito regrada, muito regrada mesmo, com todos os critérios. Às vezes, a falta de diálogo entre mãe e filho, independente de você ser uma criança, é muito importante que os pais tenham essa questão de conversar, dialogar mesmo. Isso ajuda muito na formação. E eu não tinha pai. Meu pai faleceu, eu tinha 22 dias, ele tinha 27 anos de idade. Caiu do quarto andar de um prédio. Então, ele ali trabalhando, eu tinha só 22 dias, então minha mãe me criou sozinha. E quando eu tinha 9 anos de idade, vim morar em Osasco, né? Fui morar em Osasco com ela. E ali, morando na casa do meu padrasto, aquela dificuldade toda, aquela luta, porque na década de 80 as coisas não eram fáceis, né? Eles não tinham muitos recursos, enfim, financeiros. Então, com esses 18 anos que eu fui conhecer aí, né, o lado de fora da igreja, eu ali, virgenzinha, aquela coisa toda, o primeiro namoradinho foi aquele impacto. E por conta da pressão de acontecer alguma coisa em relação a sexo, eu pulei fora. E ali eu fui vivendo a minha vidinha até que eu conheci o pai da minha filha, fiquei casada há 15 anos com ele. Eu acreditava que era a melhor coisa da minha vida, casada ali, conhecendo, cuidando, né, da família. E por este motivo não me faltava nada, então não me faltava Deus.
Quando eu queria, eu ia à igreja, ali, achava eu que estava servindo a Deus, mas eu não tinha conexão com Ele. Sendo assim, com 2 anos antes do divórcio, surgiu o adultério, né? O qual me fez despertar para a vida, para o que realmente é a vida. E, infelizmente, com o adultério, chegou aquilo que ninguém quer para a sua vida, que são as garras do inimigo. O inimigo, ele entrou na minha vida desta forma, acreditando eu que era uma mulher perfeita, que tinha um casamento perfeito, e não era. Quando eu me vi naquele momento de desespero, entrou na minha vida a questão da vaidade. Porque eu, sendo uma mulher que mal pintava a unha, não me preocupava com essas coisas, porque eu me preocupava muito com a casa, com a família, com a filha. Eu tinha uma filha, nessa época ela tinha 11 anos de idade. Pouco antes eu tive uma trombose, aliás, eu perdi 2 bebês, e por este motivo eu estava muito obesa, por este motivo eu tive essa TVP, que é uma trombose venal seríssima, e por este motivo eu acabei ficando hospitalizada, muito gorda. Quando entrou o processo de emagrecer com um especialista, surgiu essa circunstância de adultério. Junto com essa situação de adultério, junto com a quase morte que eu tive com essa enfermidade, e esse processo de emagrecer, foi uma loucura tudo isso na minha vida, porque assim, foi um choque. E entrando nesse mérito, dessa circunstância toda, perdi 2 gestações, enfim. Veio o desejo de acabar com a minha vida. Porque você se vê ali enquanto uma dona de casa, fazendo as coisas tudo certinho. Só que eu não me entendia que isso era algo maligno para acabar com a minha vida, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o único intuito com as nossas vidas, porque o inimigo quer o tempo todo as nossas almas. Ele faz de tudo. E o Senhor Jesus, aquele que fez tudo por nós na cruz, aquele que está conosco em todo tempo, que baixa a nossa porta diariamente, diurnamente, em todo tempo, ele, eu não consegui enxergá-lo. Eu não consegui enxergar que, assim, por mais difícil que esteja a sua vida em um determinado ponto surpreendente que você não está esperando, quando você entende que Deus é por você e que Ele, independente de qualquer coisa, Ele é aquele que te resgata, que te renova, que te transforma, que te restaura, quando você não acorda, você só sofre. Sofre e faz toda a sua volta, todo mundo à sua volta sofrer. Todo mundo à sua volta. Enfim, o casamento acabou. E eu, linda. Meninos, eu fiquei linda. Gente, pessoas, mulheres. Muitas dessas mulheres, elas acompanharam toda a minha trajetória. Porque eu, órfã, sem irmãos, eu, graças a Deus, tenho muitas amigas, tenho muitas pessoas que acompanham a minha história de vida. E aí eu fiquei muito bonita. E eu usei isso, o inimigo se aproveitou dessa circunstância, magra, eu usava um aplique, um cabelão, então era salto, maquiagem, tudo aquilo que eu nunca tinha feito enquanto uma mulher casada, eu me apropriei disso, né, com os pensamentos errados do inimigo, é óbvio, né, porque ali ele quer matar, roubar e destruir. Ali eu me envolvi separei, divorciei. Minha filha sofreu muito, eu não deixei de cuidar dela. No entanto, aquele amor, aquele afeto e aquela coisa entre mãe e filha ficou um pouco de lado, porque eu comecei a priorizar a minha vida, a minha história e assim, querendo pontuar. Por que isso aconteceu comigo? Então, se aconteceu, eu vou mesmo revidar dessa forma, só que inconscientemente. É claro que o inimigo, ele vai te oferecendo pratos, ele vai ali se infiltrando de uma forma que quase que imperceptível. Se você não tiver uma conexão com Deus, fatalmente você cai. E, infelizmente, muitas mulheres, muitas pessoas morrem por conta disso, porque é essa a intenção.
Porque uma pessoa Exatamente. morta, a alma e o espírito, eles vivem, né? A alma é a vida da pessoa, né? O espírito, ele permanece eternamente. Exatamente. Esse é o intuito do inimigo. E ali eu não observei muito a minha filha. Quando eu percebi, a minha filha estava emocionalmente afetada. Com 13, 11, 13 anos, ali já eu mexendo no celular dela, vi coisas terríveis no quanto que, infelizmente... Ah, tá, uma pergunta. A sua beleza foi um atrativo para o adultério? Não. Sônia, me perdoa, boa noite. O adultério foi do lado oposto, né? E ele me traiu com uma colega de trabalho, com uma colega do trabalho. Então, revidando a isso, entrei nessa circunstância. Eu comecei a fazer aula de danças, enfim. Em contrapartida, Deus que estava ali em todo o tempo, querendo que eu ouvisse, que eu parasse e refletisse, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu ia à igreja, só ia como ouvinte, como pedinte, só queria as mãos de Jesus. Eu não queria a face a face. Porque a face, o comprometimento, o caminhar com ele, ouvir, escutar, essa coisa tão maravilhosa que o Espírito Santo nos permite, isso, para quem não entende, é pesado, né? Você não tem infelizmente, a Bíblia não era ainda meu manual. Eu ainda não era conhecedora da Bíblia. Então, eu conhecia Jesus porque eu nasci num berço, enfim, mas não tinha o comprometimento. Aí, a questão da minha filha. Comecei a ir na MCB também, uma igreja no qual eu fui convidada a frequentar, e ali eu fui, e a palavra foi sendo trabalhada na minha vida, no meu íntimo, no meu coração, de uma forma no qual eu fui despertando, entendendo, meu Deus, é isso. Aconteceu isso por causa disso, fui ligando, né, as circunstâncias. E a questão, deixa eu só voltar um pouquinho para falar da questão da tentativa de suicídio. Quando eu era muito jovenzinha, sempre tive um leve desejo de pular. O que aconteceu? O que aconteceu, infelizmente, com esse MC jovenzinho, intencionalmente ou não? Mas o que acontece com uma pessoa que cai de uma altura? Meu Deus, não tem. O único fim é o que o inimigo quer, definitivamente, para a vida de todos nós. Né? Ele fica lutando o tempo todo. Mas nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, né? Que, sabe, passou por tudo que ele passou, por amor a nós. Por amor às nossas almas. Ele sabe de todas as coisas. E ele nos gerou, né? Ele permitiu que nossas mães, que nós fomos gerados dentro do ventre das nossas mães, e ali o histórico de vida foi já traçado por Deus. E sendo assim, a questão do adultério aí, do meu ex-marido, eu pensei em preparar veneno para mim, para minha filha e para ele. Porque dessa forma eu entendia que ia acabar com todo aquele sofrimento. Mas Deus é tão de uma magnitude estupenda, não tem como dizer, né? Aleluia. Esse Deus que é maravilhoso, é poderoso. Ele, com a graça de Deus, ele não permitiu que isso acontecesse comigo. Amém. Enfim, a minha filha, eu não percebi, eu estava ali após a separação tão preocupada com as questões da minha beleza, uma grande bobagem. Infelizmente, desta forma, eu estava tão preocupada com isso, com unha, com cabelo, com perfeição na beleza, na estética, no exterior, que eu não percebi que minha filha estava sendo afetada, porque o bem ou o mal era o pai dela. E ela estava sofrendo. E desta forma, não percebi. E os homens foram. Essa questão da beleza, o inimigo, ele se apropria de circunstâncias no qual depende da debilidade da gente. Cada ponto de déficit que nós temos de acordo com o comprometimento com Deus,
ele ali se aproveita. E foi dessa forma, através de homens, né? Através da prostituição. E minha filha, o cabelinho dela começou a ter problemas, né? O cabelo é algo na vida de adolescente, na vida de mulher, que ele tem um fator da área estética muito importante, né? Então, as pessoas não acabam não entendendo muito, né? E você olha assim no espelho e você vê algo que você gosta. E minha filha, ela passou, em média, 1 ano sem se olhar no espelho, porque ela começou a perder cabelo. Ela teve a alopecia areata, que é uma enfermidade relacionada ao emocional. E essa alopecia areata, ela mexeu muito com aqui dentro, né? Ali, neste momento no qual eu me preocupava com o estético, mas, independente disso, mesmo sabendo que era pecado, que eu não podia me envolver com pessoas, tinha a questão de que eu queria ser feliz. Porque, assim, era uma forma de eu rebater com aquilo. Se eu fui uma mulher que cuidava da casa, fazia tudo direitinho, era toda direitinho, por que o homem teve que procurar alguém lá fora? Então, eu queria também, eu vou buscar. Então, enfim, esse é um fator, né? Pelo qual eu não deixei de ir à igreja, eu não deixei de ouvir a palavra, eu não deixei, mas infelizmente eu não consegui assimilar tudo isso, lidar com tudo isso, porque nós não conseguimos mesmo. Se nós não buscarmos a Deus, pedir para Ele falar conosco, não adianta, você pode fazer o que for, mas a rejeição, eu me sentia tão rejeitada, eu me sentia tão anulada, tão colocada para baixo com as coisas, porque quando o casal está brigando, o fim do casamento, tem tantas palavras terríveis que você nem é aquilo que a pessoa está falando, mas você acaba acreditando, você acaba fazendo um link em uma coisa, em outra, e acaba ali acreditando. E sendo bonita, né? Eu me sentia valorizada. Eu estava curtindo aquele momento. Todo mundo falando, você tá magrinha, você tá linda, você isso, você aquilo. Olha como você é elegante, você dança no salto. Nossa, e fora as outras conversas que a gente sabe que não levam a nada. Isso de homens, de amigas, e assim, a ponto de absurdamente eu ir para a reunião de pais da escola da minha filha, e os amiguinhos de 13, 14, meu Deus, Bianca, né, é o nome da minha filha. Bianca, eu quero ser teu padrasto. Olha que absurdo, porque eu não entendia e não sabia que o espírito da prostituição estava em mim. Então, se um homem ele tem uma debilidade no seu caráter, uma deficiência ali, um déficit no caráter, que não é em Cristo, mesmo que ele seja cristão, infelizmente, se ele vê uma mulher, mesmo que eu não tinha postura, gente, eu não tinha postura de mulher que se jogava para os homens, não. A minha figura chamava atenção de idoso, enfim. Era uma loucura isso. Porque eu e minha filha, tadinha, imagine uma adolescente passar por tudo isso. Aí ela teve que assimilar separação de pais, a mãe desse jeito. A gente ria, brincava, mas eu não sei o que estava ali dentro dela, o íntimo. E essa prostituição me acompanhando. Onde eu ia? Qualquer lugar que eu ia, a porcaria da prostituição, do espírito da prostituição estava comigo. Enfim. A minha filha foi convidada, e aí, na MCB, estando na igreja, minha filha foi convidada para conhecer o Ministério do Teatro. Um grande divisor de águas nas nossas vidas. Eu assisti uma peça de teatro, nossa, mas uma peça de teatro, isso não é bíblico. Mas, olha, só estando lá para saber. Ninguém está falando em apresentação, ninguém está falando em ficar famoso, não é nada disso. O teatro, ele a liderança é Denilson Queiroz e Rubi Branco. Estes dois líderes de excelência, ali nós oramos, nós falamos sobre as nossas vidas. Isso que está acontecendo aqui, eu expus muitas vezes. Ali Deus vai te curando, vai te limpando, vai te libertando, porque para você subir em um altar
para ministrar uma peça de teatro evangelística, você precisa ser impactado por Deus. Não tem como. E ali o Senhor é aquele que ele ministra a tua vida, ele ministra a tua história, ele mexe com você, porque ali você está lidando com Bíblia. Ali você vai aprendendo, enfim, é uma forma espetacular. E Deus é poderoso, é maravilhoso. E ele, de uma forma espetacular, cuidou de mim ali dentro desse ministério, que foram 5, 6 anos ali dentro. Porque eu levei a minha filha para conhecer e acabei ficando, porque eu tinha que ir buscar, tinha que levar, e as amigas também. E amém, eu fui ficando, e quando eu vi, eu estava lá dentro, né? Eu estava lá dentro, eu estava dentro do ministério, trabalhando para o Senhor, e desta forma o Senhor foi me limpando também, porque aprendendo, sendo ministrada, para você subir no altar, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas o mínimo que você tem que entender é o caráter de Cristo, é buscar, é trazer isso para a tua vida. Se você está trabalhando com as coisas de Deus, não tem como ser diferente que isso. Dessa forma, minha filha com essa alopecia areata, dentro do ministério, em um momento assim sobrenatural, houve um clamor, um mover que o Rubi e o Denilson encabeçaram para o Graça e Misericórdia, e muitas pessoas que ali no teatro ainda estão, conhecem esse relato. Ali foi pedido para minha filha, em nenhum momento no final do ensaio, a minha filha foi ministrada, oraram por ela, nós oramos por ela, ela recebeu a unção do Senhor ali, né? A unção, ela foi com óleo ungido, foi orado, e ali por graça e misericórdia nós choramos muito e não esperávamos a bênção que Deus ia fazer. Em 15 dias, eu ali cuidando do cabelinho da minha filha, eu vi aquela penugem, sabe? Aquela penugem, eu não sei, eu mandei umas fotos pro Luke, eu não sei se isso alguém vai conseguir né, ver isso, mas assim, uma falha gigantesca no meio da cabeça dela. Então, isso para um adolescente é muito doloroso, mas Deus chegou primeiro. Se o inimigo veio para destruir, para matar, roubar, destruir, ele chegou primeiro, e o milagre do Senhor foi gerado ali, naquele ato de fé. E ali a penugem começou a brotar e tal. Quem conhece minha filha hoje vê os cabelinhos dela, Deus devolveu, como se ela tivesse sido gerada no meu ventre novamente. A célula, né, o folículo capilar foi restaurado ali. Também tive um processo meu, no qual eu tive um problema na minha garganta muito sério. Eu tive que passar pelo cirurgião. O cirurgião me deu ali um encaminhamento para fazer uma cirurgia da minha garganta. E eu ali com muito receio, com muito medo, falei, meu Deus, como assim? Esse processo todo aconteceu pós-separação com o pai dela, enfim. Ali na minha garganta, aquele processo, só que os ensaios no Ministério do Teatro, eles são tão fortes, tão impactantes, que só estando lá mesmo é uma bênção. E em uma das consagrações, porque para você ministrar uma peça, você precisa se consagrar. Em uma das consagrações, no momento de oração, eu senti uma dor intensa na minha garganta. Exatamente do lado direito, onde eu tinha indicação para cirurgia. Eu senti uma dor tão profunda, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui nessa consagração, sendo que depois é a peça em si. Como que vai ser? Meu Deus, e agora? Mas a dor era tão intensa, eu não estava entendendo. Depois é que eu vim entender. Eu fui operada. Um bisturi espiritual do médico, dos médicos, ele cortou a minha garganta exatamente no local onde o cirurgião me indicou. Ali foi cortado. Eu senti a dor terrível. Aleluia. E depois é que eu fui interpretar tudo isso, porque o comprometimento com Deus, o face a face, estar em comunhão com Deus, ele é algo, você tem que estar tão conectado com o mundo espiritual, esquecer do que isso aqui, o físico, nos proporciona, porque não tem como. Você só consegue se conectar e receber aquilo que Deus tem
quando definitivamente você se conecta, sai daqui do plano e você consegue alcançar. Isso eu digo para qualquer pessoa, gente. Se desconecte dessas coisas aqui do mundo. Nós precisamos para sobreviver enquanto estamos aqui. Mas nós precisamos muito, 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 muito. Não tem como mensurar muito mais das coisas que vêm do reino, de estar com ele. Enfim, o Senhor me libertou da garganta, enfim. Foi passando o tempo, e junto com isso tudo, Deus foi limpando também essa situação da prostituição. E definitivamente eu louvo a Deus, agradeço muito, muito a Deus. E tenho muita dó de quem ainda está sendo usada nessa área, porque é uma área que eu posso dizer com propriedade. É de nojo total. A ponto de, em um momento da minha vida, eu ter sido convidada para trabalhar em um prostíbulo de luxo. Meu Deus do céu, quando isso aconteceu, eu quase caí quase caí de costas, porque eu nunca me imaginei nessa vida. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Mas uma mulher separada, divorciada, não que seja regra. Tá? Não é regra, claro que não. Mas se ela não, a ponto, se ela não se firma, ela não toma uma postura, se ela não... Infelizmente, o inimigo deixando brechas, aí é que ele se aproveita. Enfim, saí, graças a Deus, dessa circunstância. Deus foi me limpando. Foi um processo grande, mas ele limpou. E eu quis. Você tem que se deixar, você tem que se entregar, você tem que se libertar. Você precisa dar a prioridade para ele, né, fazer. E um dia eu ouvi a palavra do Senhor de que haveria um grande mover, um grande movimento de casamento. E como eu estava sozinha há muito tempo, e ali tinha o desejo de casar, eu falei, opa, a palavra é para mim. Eu vou casar também. Peguei aquela palavra e, infelizmente, não era. E por que não era? Porque eu não esperei, eu não pedi confirmação para o Senhor. Eu não orei perguntando para Ele. É o que nós precisamos fazer, irmãos. É orar, nos posicionar, nos ajoelhar, clamar e esperar que ele venha falar conosco. Não, eu não fui, eu peguei tudo para mim, tudo sozinha, né? Eu passei por essa vergonha, por esse vexame. Estando eu dentro da igreja, já conhecedora da palavra, ministério e tudo mais, eu me deixei levar pelos meus desejos. Porque Deus tem, sim, planos e promessas para todos nós. Mas depende muito, né? Depende do nosso posicionamento nele. Exatamente. E eu não tive posicionamento, eu não tive a humildade de perguntar para ele, é isso mesmo, Senhor? E ali eu casei. Foi um casamento bonito, tudo muito legal, né? Mas, infelizmente, com uma semana de casada, eu já era todos os nomes terríveis que ninguém quer ouvir. Isso dentro da igreja. Eu casei com uma pessoa se dizendo cristã. Meu Deus, o segundo casamento, eu já vinha de um divórcio e ele também. Eu falei, não, isso é um engano, coisa da minha cabeça, pela dificuldade das pessoas se acertarem por conta, né, de tanto tempo sozinho, deve ser isso. E aí, o que acontece foi aquela decepção. Foram 8 meses de muito choro dentro da igreja, com vergonha, não falava para ninguém, eu não sei o que fazer, comecei a orar e já fui perdendo quase que as minhas forças, até que chegou a tentativa de feminicídio. Eu passei pela tentativa de feminicídio. Jesus amado, eu jamais imaginava que uma coisa dessa fosse acontecer comigo. Eu casei muito rápido, 4 meses apenas, mas eu já o conhecia há quase 30 anos. Então, por que eu não ia dar crédito, ainda mais que era um servo de Deus? Por que eu não ia dar crédito? Eu abracei tudo e ali, nessa tentativa de feminicídio, foi o estopim para o término de o segundo casamento, dentro da igreja. Isso ninguém merece, ninguém está preparado para uma circunstância dessa. Mais uma vez, o inimigo aí, né, sapateando, tripudiando e tentando me levar
né, para a morte, e assim a minha alma e meu espírito, né? Porque eu não ouvi as pessoas, né? Eu não ouvi a Deus, principalmente não ouvi as pessoas, porque ali eu tinha liderança, eu tinha pastores, eu tinha todo mundo à minha volta. Mas, né, quando você quer fazer as coisas do seu jeito, é dessa forma que você se frustra, né? Foi uma frustração muito grande. Ali eu agradeço muito a Deus e a minha filha, que ela falou: mãe, a culpa não é sua, vamos para a igreja sim. Ali eu estava debilitada, eu não tinha nem forças. E ali o Senhor ergueu minha cabeça, eu comecei a ser ministrada novamente, a necessidade de ser ministrada. Eu fui me deixando, deixando Deus ali, de fato, tomar a minha vida nas mãos dele, fazendo o que ele queria. Amém. E dessa forma foram 2 anos. 2 anos no qual eu fiquei sozinha, ali só trabalhando na obra. Rosana, é para estar na igreja às 6 horas da manhã, é para estar meia-noite. Não tinha problema. Ali, ó, no Senhor, trabalhando na obra. Sabe, tem pessoas que estão aqui falando misericórdia, mas elas estavam lá no casamento, são amigas. Muito triste, mas elas estavam lá, elas viram. E foi um casamento muito bonito. Mas não era. O que eu pensei? Quando segunda vez fiquei divorciada. Acabou, né? Acabou minha história, acabou minha trajetória no lado afetivo. Eu não quero mais saber de ninguém. Ali eu já não olhava mais para ninguém. E principalmente eu não tinha cara de questionar Deus. Eu não tinha cara de falar: Senhor, por quê? Deus me livre. Eu me senti indigna de fazer isso, né? Porque foi Eu uma não escolha podia. sua. Oi? É porque foi uma escolha sua e você não tinha como confrontar, né? De Não forma tinha alguma, argumento. não tinha Exato. argumento, não tinha Ô, argumento. Rosana, voltando um pouquinho, fala pra Claro, gente como que foi esse caso da tentativa de homicídio que você tentou, que você ocorreu, né, contigo. sim, foi. Ali, Conta mais um detalhe era um pra gente. casamento no qual, na primeira semana de casada, eu comecei a viver um relacionamento abusivo, comecei a viver um relacionamento de opressão. Aham. Assim, eu sou uma professora, trabalho há muitos anos na rede do município de Osasco, né? Sou funcionária pública, então você tem uma estabilidade. A pessoa achava que eu tinha que comprar, eu tinha que comprar carro, eu tinha que aguentar as fotos que eu via na internet da pessoa dizendo-se cristã, estava no feijoada com pagode, né? Certas situações dessa forma. Então, sendo assim, com outras situações, inclusive de chamar uma moça da nossa célula para almoçar, situações dessa forma, eu comecei a pegar no pé, comecei a conversar e acreditar que era Natural. uma forma ali que Deus estava, né? Ainda por cima, acreditava eu que Deus ia dar um jeitinho de as coisas ficarem melhorando, né? Olha lá, Gilmara disse que o inimigo queria frustrar os meus sonhos. Sim, Gilmara, exatamente. Exatamente. Era essa a intenção, assim como todos os nossos sonhos. Se nós nos deixarmos, né, fazer aquilo que é da nossa vontade, dar brecha para o inimigo, é isso mesmo que ele vai fazer. Tentar frustrar os nossos sonhos. Mas Deus chega primeiro, sempre. Aqui no Nordeste, que hoje eu moro em Recife, moro não. Eu tenho aí meus compromissos em Osasco, como estamos nesse período de aulas online, estou cumprindo com todas as minhas obrigações enquanto ainda professora da rede do município de Osasco. Estou cumprindo com todas as minhas obrigações. De 2 em 2 meses eu estou em São Paulo, né? Enfim, como estou nessa situação. Aliás, voltando, perdão, me enrolei um pouquinho. Não, sem problema. É a falta de prática e preocupada com o horário. Nesse dia, minha filha viajou. E ela foi para a praia e eu ali só com ele. Nós fomos a um culto de casais. Uma semana antes, ele tinha rasgado a minha roupa, porque eu adquiri um apartamento, estava no processo de mobília e projetos de imóveis, ali conversando com o projetista, e ele estava junto, né?
É claro, eu entendo que, assim, era tudo por quê? Eu entendo perfeitamente, a pessoa não tinha condição na época, tínhamos acabado de casar, né? Eu já havia adquirido o apartamento antes, então eu estava conversando com o projetista. Na hora de vir embora, ele falou que eu havia humilhado ele diante do projetista e não era nada disso. Não era nada disso, apenas estava organizando, estruturando como que ia ficar o projeto dos móveis. E ele rasgou, eu desci do carro, o carro em movimento, quando estávamos vindo embora para a nossa casa, ele rasgou a minha roupa porque eu fui pular do carro. Depois ele veio atrás de mim, eu tive que ficar rodando, enfim, contei para minha líder, mandei a foto da roupa rasgada, enfim. Passado esse período, ficamos uma semana sem nos falar, porque eu achei aqui um absurdo, é um direito meu de achar. E eu não conseguia conversar com ele sobre essa situação. Passado este momento, na próxima semana nós fomos a um culto de casais, cumprindo ali com o que, né, teve o convite, nós fomos. Chegando nesse culto, eu não consegui, né, ser falsa com ele, eu não consegui de forma alguma, e eu não consegui, né, aproveitar aquele momento no culto de casais. Quando chegou em casa, só eu e ele, eu quis conversar com ele sobre o culto, né? Eu tentando ali entrar um diálogo, estabelecer um diálogo relacionado ao culto, à palavra, né, que foi direcionado a casais. Não conseguimos, e em uma discussão, ele me deu uma gravata, eu caí no chão, né? Eu quase perdi os sentidos, ali só a lágrima escorreu, eu tinha certeza absoluta que ali seria o meu fim. Eu não sou nenhuma menina mais. Eu vou fazer 50 anos de idade. Esse testemunho, ele se resume em 10 anos, né? Assim, as partes principais. Mas eu já não sou mais uma menina. Eu poderia ali ter tido um AVC, um infarto na hora daquele nervoso, né? Você não está esperando. E ali eu só apertei o braço dele e, graças a Deus, ele soltou. No que ele soltou, eu caí no chão. Ao cair no chão, tinha um banco de madeira maciça, no qual, por graça e misericórdia, eu não bati essa parte, ou a nuca poderia quebrar o pescoço e falecer. Então, eu só agradeço a Deus. Não só por aquele momento, mas por assim, esses 8 meses foram de muita tortura psicológica. Só o clamor de Deus, só o clamor a Deus, só saber que Ele me ouviu e que Ele não deixou. Meu Deus do céu, é algo magnífico, magnífico, é indescritível. Mas tudo tem somente uma chavinha aí, né? Somente um propósito maligno. O adversário novamente querendo ceifar a minha vida, a minha alma, querendo me tragar, querendo acabar com tudo. O que seria de tudo, né? O que seria de tudo isso? Nesses 2 anos, em processo ali. Então, eu respondi a sua pergunta, perdão, de bonezinho? Sim, claro. Foi. Então, Rosana. Oi, perdão. Eu tenho 2 perguntas para você. Sim. E eu queria que você me esclarecesse referente a isso. Sim. Você no começo do testemunho, você falou que você era de uma igreja muito rígida, Sim. né? Você acha que essas igrejas que são muito rígidas, os jovens normalmente saem da igreja? Você acha que é um padrão isso? Então, não existem regras, né, nessa vida, né? Mas eu acredito sim, porque eu fui criada com todo aquele rigor, sempre, desde que nasci. Que Deus é um fogo devorador, é o que eu ouvia da minha mãe, coitada. Também, ela a vida inteira ouviu isso, né? Ela também foi criada ali com aquele rigor, com aquela, você entendeu? O Deus Carrasco. O Deus Carrasco é um fogo não devorador. Ai de amor. você, se o dedo de Deus tocar em você. Então, eu fui criada ali dentro sem conhecer Bíblia, sem, sabe? Infelizmente, não houve aquela coisa de estudar a Bíblia. Não houve, não tive. E os jovens, infelizmente, se eles não focarem, não tiver assim uma linguagem no qual,
olha, é proibido, não pode, porque Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu mandamentos, regras com caráter de Cristo. Eu tinha medo de Deus, meninos. Eu tinha medo de Jesus. Eu não conhecia Jesus, não. Eu ia para a igreja. Eu vim conhecer Jesus, olha, eu tenho 49 anos. Eu vim conhecer Jesus não tem nem 10 anos. Não tem nem 10 anos. Eu nasci dentro da igreja. Meu marido, ele está aqui do meu lado. Hoje nós moramos em Recife, né? Ele está falando que faz um ano que eu conheço Jesus. Por quê? Ao longo de todo esse processo, esses 2 anos que eu fui sozinha, que eu não quis saber de ninguém, há um ano atrás, é a parte do meu testemunho que eu mais gosto. Manda. Ser sucinta. Desculpa, tem outra pergunta, perdão. Isso. Outra pergunta é o seguinte: você acha que dentro da igreja existe muita gente que vive usa uma máscara lá dentro? Porque A você falou que religiosidade, né? o seu ex-marido, ele era uma pessoa religiosa, mas ele vivia uma máscara, né? Ele era uma pessoa dentro da igreja e quando saía da igreja era uma pessoa totalmente diferente. Você acha que tem muita gente que vive essa máscara lá dentro? E assim, outra coisa, eu queria que você falasse para as pessoas que estão na live agora, o que tem que ser feito, o que elas podem fazer se elas estão vivendo uma situação igual a você viveu. Sim, excelente pergunta. Por ética, nós não podemos generalizar, né? Eu costumo dizer, eu sei de mim, aquela coisa, eu levanto a minha bandeira. Mas, infelizmente, meu Deus, é muito triste. Mas, infelizmente, sim. Por quê? Essa pessoa que estava comigo, muito inteligente, conhecedor de eletricidade, é só um exemplo. E ele de eletricidade, de tecnologia, de internet, tudo isso. Eu sou péssima. Tanto é que eu peço desculpas porque deu esse rolo todo para entrar por essa falta de habilidade. Sem problema. Só o mínimo mesmo que eu sei. E por conta disso, e a falta de conhecimento com Deus. Se eu tivesse tido um tete a tete com o Senhor, com certeza ele me mostraria. Mas eu não chamei Deus, não. Ele não falou que queria casar? Foi lá na minha casa, falou para minha filha, olha, eu vim porque você era para ser minha filha. Porque quando nós tínhamos 18, nós namoramos. 27 anos depois, ressurgiu, aflorou isso aí, né? E ele era um crente que estava na balada. Foi lá que eu conheci. Mas eu sou crente, porque não tem nada a ver. Eu sou crente, mas eu vou aqui, eu gosto de dançar, tô na balada, entendeu? E eu também estava na mesma vibe, né? Como vocês jovens falam. Obrigado pelo jovem. Eu também estava nessa, né? Então tudo bem. Mas não, a hora que falou do casamento, vamos casar e tudo certo. E aí vamos orar. Mas assim, orar para Deus abençoar tudo a trajetória até chegar no casamento. Infelizmente foi isso que aconteceu. Eu simplesmente me preocupei em orar para dar certo tudo nesse processo do casamento. De fazer uma festa, de fazer um almoço, essa coisa bonita. Mas o tete a tete ali com Deus, a oração ali, o clamor, ficar ali no Senhor, para ver se era isso mesmo, eu não fiz, não. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas infelizmente, eu acho que sinceridade com Deus, buscar ali as coisas de Deus, eu acho que difícil, tanto de cima, né, que a gente, infelizmente, né, a pessoa está no púlpito, sobe no púlpito e só Deus para ter misericórdia. Então, a gente tem que orar por essas pessoas que, infelizmente, não conseguiram ainda, não conseguem, né? As pessoas que estão aí nessa live, busquem somente ouvir a voz de Deus, né? O que eu digo é Deus.
ouvir o que Jesus fala, pedir para Deus falar com você, de alguma forma, através da letra de um louvor, na hora que você vai ouvir, abrir a tua Bíblia, ouvir ali o que Deus fala, qual o direcionamento que você tem que tomar para sua vida, porque é de uma burrice muito grande quando você quer colocar a tua vida, fazer as coisas do teu jeito. Lá atrás, quando eu estava no processo de luta aí com o pai da minha filha, eu tenho uma amiga, ela se chama Bárbara Damas. Ela falava, Rosana, você coloca nas mãos de Deus e descobre. Você abre a cortina o tempo todo. É este o problema. E acho que é esse o problema que nós temos, infelizmente, enquanto seres humanos. A gente coloca nas mãos de Deus e a gente acaba ali mexendo, né? E aí, por isso que não dão certo as coisas. Mas, realmente, eu acredito que, infelizmente, dentro da igreja ainda tem muita máscara, assim. Viu? Me perdoa. E aquela outra questão que eu falei para você, referente às pessoas que estão passando por esse problema de viver um relacionamento de mentira, né? Um relacionamento de aparência. O que Abusivo. você acha que essas pessoas, abusivo, isso, o Sim. que você acha que essas pessoas devem fazer, né? Você acha que existe alguma coisa a ser feita, algum caminho para tentar resolver isso? Bom, eu sou o tipo de mulher que eu gosto muito, muito de sinceridade. Que eu gosto de sinceridade, da verdade. E assim, a nossa verdade é Deus, é Cristo. Se você não consultar a Deus, como eu, nessas 2 vezes fadadas, frustradas, eu não consultei a Deus. Eu ia na internet e pesquisava sobre divórcio. Eu não queria ser uma mulher divorciada, não. Principalmente dentro da igreja. Tanto é que eu entrava dentro da igreja e dava tchauzinho para as irmãs de longe, com medo de me aproximar, com medo do que elas fossem pensar, de eu ali me posicionar na frente do esposo, com medo, né? Porque família é algo muito sagrado. E assim, se a pessoa não buscar por Deus, e se a pessoa não buscar o que Deus deixou a inteligência, Deus deixou a medicina, Deus deixou o advogado, enfim, ele deu sabedoria para que essas pessoas buscassem. Então, se essas pessoas não forem atrás da lei, né? Se ela está se sentindo prejudicada, não, eu fiz terapia 2 vezes, né? Então, se a pessoa não tiver uma mente aberta para buscar, né? Ficar ali apanhando só por conta de uma aliança, por conta de mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas, para a família, ai, meus filhos, então, ela vai morrer, infelizmente. Porque as pessoas, na hora do ódio, gente, eu vi o olho que a pessoa fica na hora que ela quer matar uma pessoa, e hoje em dia, às vezes, ele manda uma mensagem para as minhas amigas falando que inventaram mentira a respeito dele. Que é mentira, que não é verdade. Que ele não fez isso. Eu lavo as minhas mãos. Eu orei a Deus. Eu não queria de forma alguma que isso tivesse acontecido comigo. Eu não quero que aconteça com ninguém. Mas eu entreguei para o Senhor essa parte. É Ele que vai julgar, né? Vai ter o julgamento final e vai lá na frente Deus vai perguntar, né? Vai confrontar aí com Deus, né? Já que a justiça, enfim. Aí aconteceu esse divórcio, enfim, mais esse divórcio, meu Deus. Até que em uma noite, eu era de um site de relacionamento cristão, se alguém quiser conhecer um site de relacionamento cristão, desde que tenha ali a legalidade em Deus. Se você estiver buscando alguma coisa que é fora disso, esquece. Eu não digo para você que é tudo perfeito, tudo são flores, não é. Ali também já conversei com pessoas que a fala não tinha nada de cristão, viu? Infiltrados. Eu consegui pular fora, graças a Deus. Mas naquele outro período que eu estava lá atrás, no qual eu relatei, não é bonito, não. No meu período de prostituição, infelizmente, eu caí na lábia. Infelizmente, porque eu queria o quê? Ser feliz. Mas a gente só é feliz com quem? Com Deus, com Jesus em nossas vidas, quando abrimos a porta para Ele. Mas, enfim, quando eu conheci essa pessoa pelo site de relacionamento cristão, eu conversando ali, ele
falou, ah, você é professora, eu também sou, e me ganhou, né, com uma boa conversa. E ele falou que era cristão também, o que me encheu meu coração de alegria. E ali, em 15 dias, eu vim para Recife para conhecê-lo. Conheci no aeroporto, ele estava com o pastor dele, com a esposa e com a filha dos pastores, né? E ali no estacionamento do aeroporto, ele me pediu em noivado. E por graça e misericórdia, passou-se 2 dias, nós assinamos a união estável no cartório. Estamos prestes a realizar esse casamento, né? Aliás, porque a união estável aqui no Nordeste, ela acontece meio que é comum, porque se as pessoas têm alguma pendência, ou ainda meu divórcio ainda não havia sido legalizado, enfim, na justiça, tudo direitinho, por este motivo que nós fizemos a união estável, para não dar legalidade para o inimigo. Porque quando você está correto com as coisas de Deus, ele vai abrindo, ele vai realizando, ele vai aflorando as coisas, né? É bíblico, é bíblico. Faça aquilo que eu mando, né? É para fazer aquilo que ele quer, que ele manda, e é seguir, não tem outro caminho, né? Ainda, infelizmente, tem essa questão também da legalidade, enfim. Foi assim, uma parte também que eu gosto muito de ressaltar. Quando eu conheci meu esposo, ele divorciado e eu também, né? Quando eu conheci meu esposo, e eu falei para ele, onde que eu vou dormir? Onde que eu vou ficar? Eu imaginava que minha sogra, que o pastor morasse aqui perto, eles moram longe daqui. Ele falou, você vai dormir aqui em casa. Aí em São Paulo, quando você ouve isso, meu Deus, como assim? Eu fiquei preocupada, né? Mas aqui, a questão do evangelho, ele é diferente. Nós estamos aqui em Recife, Nordeste, as coisas são muito diferentes e muito sinceras, de uma forma... Não tem explicação. É como no Ministério do Teatro, é só vivendo. E eu convido vocês a virem conhecer aqui. Mas, enfim. Amém. Prazer. Nós dormimos 2 noites na mesma cama. E não aconteceu nada. Porque o nosso relacionamento ele é pautado no que Deus diz. Temos nossas desavenças, diferentes ideias, tem como qualquer casal. Mas não há perfeição. Mas há Jesus no meio disso tudo. Ele é um diácono, né? Muitas aqui me chamam de missionária. Eu não sou missionária, eu sou serva, mas eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. E amém. Como nós oramos, ouvimos a voz de Deus, até o último momento, até o momento de eu chegar aqui no aeroporto, Deus estava falando para eu tomar cuidado com o servo dele aqui. Então eu tive que ter muito cuidado para a velha Rosana ficar mortinha lá. E louvado seja Deus, eu já era uma outra pessoa, né, diante de Deus, mas nós somos seres humanos, né? Sim. E o velho homem, ele quer toda hora, se a gente der espaço. E, com a graça de Deus, dormimos 2 noites na mesma cama. Na outra noite, o pastor dele, que hoje é meu também, chamou e falou, irmã Rosana, a irmã não veio de São Paulo para passear em Recife. A irmã gostou dele? Eu, opa, gostei muito, irmão. Ele falou, então, amanhã cedo eu venho para levá-los ao cartório. Meu Deus, como assim? Senhor Jesus, e assim foi. E assim tem sido, com a graça de Deus. O meu esposo está aqui, é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo que ele fez. Eu estou viva por graça e misericórdia do Senhor. Deus tem honrado, Deus tem falado. E Ele quer falar. Ele quer falar, nós precisamos ouvi-lo. Né? Exatamente. Que testemunho lindo. Glória a Deus. Parabéns, glória a Deus. Muito bom. Oi. Eu optei por não fazer perguntas hoje, porque eu tive a oportunidade, como eu falei, de escutar seu testemunho nos áudios lá. E eu queria que você tivesse exatamente esse espaço para você poder contar ele inteirinho do jeito que você fez. Perfeito.
o que eu quero dizer aqui para quem está na live ainda, Jesus Cristo, na sua vida, ele é visitante ou ele é morador do teu coração? Porque uma visita na nossa casa, quando tem algum cômodo sujo, algum lugar zoado ali que a gente não quer que a pessoa veja, a gente tranca a porta. Mas quando o cara se torna um morador, a pessoa se torna um morador daquela casa, ela limpa a casa inteira. Jesus Cristo, quando ele é morador do teu coração, ele vai limpar tudo. Ele não vai deixar vestígio nenhum. E é isso que acontece. Quando a gente dá a oportunidade para Deus, ele vai modificar, ele vai encaixar as peças. Como a irmã Rosana falou aí, tudo que você coloca nas mãos de Deus, antes de você tomar uma ação, as coisas acontecem conforme o mundo espiritual preparou para você. E você encurta caminho para não sofrer. A gente teve um testemunho não faz muito tempo não, Rosana. Isso aconteceu entre nós aqui no podcast. Nós tínhamos uma situação para resolver e precisava ali tomar uma decisão entre os três. E nós decidimos, antes de tomar a decisão, orar. Porque havia algumas dúvidas em relação àquela situação. Então foi feito isso. A gente falou, não vamos tomar atitude nenhuma antes de orar. A gente orou, depois de uns 2 dias ainda não havia tido resultado, e a gente voltou a fazer uma outra reunião, pois no dia que precisava ser feito uma coisa, tomaram uma decisão, a decisão foi tomada e não precisou da mão de nenhum dos três. Deus agiu e a coisa não se concretizou para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus não vai deixar nada acontecer na tua vida se você realmente e de todo o teu coração entregar na mão dele 100%. Não é entregar com uma mão e tentar resolver com a outra. Deus não é o Deus medíocre. Deus não é o Deus mediano. Quando ele faz completo. Ele levou a Rosana em outro lugar para conhecer o amor da vida dela. Amém. E ele estava preparando tudo isso. Entendeu? Coloque nas mãos de Deus. Se você está passando por uma situação igual ela está passando aí hoje, de sofrimento, de dor e de angústia, você não vai conseguir resolver se você puser as suas mãos. Deixa nas mãos de Deus, dobra esse joelho aí, abre a palavra. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, Rosana, a oportunidade que você nos deu de trazer esse testemunho, porque edificou a minha vida. E eu sei que vai edificar a vida de todos que vão assistir ainda. Tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus tenha confortado o teu coração de maneira tal que tudo isso seja somente cicatrizes e que não doa mais. Porque hoje você tem aí um homem do seu lado, né, que corre com você, que ora com você, que vai dormir com você e sabe que Deus colocou ele na tua vida, entendeu? E vice-versa. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E outra, em todas as situações que você passou, ele conseguiu mais uma vez, ainda mais, forjar o teu caráter. Oh, glória. E isso é mais importante de tudo. Porque todos que passam por uma situação, Deus forja o caráter da pessoa naquilo que ela passou. Amém. Então a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Na realidade há vários. Mas que te garante vida eterna é só Jesus Cristo. E dele a gente não abre mão. Não tem condições. A gente não negocia Jesus. Amém. E ponto final. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tá... Acho que passou um pouquinho do tempo aí, né? Deu uma Eu travada. quero pedir... Eu quero até pedir permissão para vocês aí, para a gente pedir para ela orar, cara, porque eu vou falar para vocês, testemunho aí, brother, é só quem passa que sabe, poxa vida. Isso. E a gente tem que continuar nessa pegada, nós três, irmão. É tudo que a gente for fazer, é orar antes, é dobrar o joelho, irmão, porque a gente não tem força para nada. A gente acha que enxerga as coisas, que ouve, mas Deus está vendo na nossa frente mil vezes a mais na nossa frente, cara.
Exatamente. né? Exatamente. Deixa ela entrar de Convida ela novo de aí. novo, convida ela de novo aí, André, para ela Ela vai finalizar. entrar. A gente Vou agradecer convidar ela. ela aqui. É, Oração, eu pai. tinha, Oração. eu recebi duas Oração. solicitações aqui da Sandra e da Cristina, mas depois, se vocês tiverem algum testemunho, alguma coisa que vocês queiram passar para a gente, se você tiver alguma coisa que seja edificante, que vai ajudar bastante o nosso podcast, manda uma mensagem para mim no particular e a gente também abre um espaço para vocês. Porque é que nem eu estava falando um tempo atrás. Esse podcast aqui não é nosso, não é meu, não é do Lucas e não é do Sam. Esse podcast aqui foi criado para edificar almas. Então, assim, Exato. a gente não tem preferência. Ah, a gente vai colocar um pastor, a gente vai colocar um cantor. Não. A gente quer pessoas que vai acrescentar no nosso projeto, tá bom? Então, assim, Exato. se você quiser dar um testemunho, manda para mim uma mensagem aqui no Instagram e, e aí a gente marca um dia para Deixa eu você conversar. dar o seu testemunho, tá bom? Deixa eu ver se Perfeito. a Rosana voltou. Se caso a Tá, Ela tá Rosana aí não já. tá aí, Ela vê tá se aí. ela. tá, mandei o convite para ela. Tá. Acho que E vai é ter Tá? que isso Então, aí. mandar o assim, convite do marido dela. Aí ela voltou. Não, tá certo. Deu aí. Deu certinho. foi. Aê, voltou. Rosana, deu uma travada. Perfeito. Eu tava comentando com os meninos aí, para que você, como a gente vai finalizar, gostaria que você fizesse uma oração para finalizar, que você pusesse seu marido aí na telinha aí, só para a gente dar um oi para ele aí também, para a gente conhecer ele. Claro, claro. O varão, cadê o varão? Cadê Ele o tá Cadê o guerreiro? varão? Cadê o guerreiro? Opa, paz do Senhor a todos aí, que Deus A abençoe paz, a irmão. abençoada. Paz do Senhor, irmão. Amém. Paz do Deus Senhor. abençoe você. Gratidão, viu, irmão? Deus Amém. abençoe sua vida grandemente, viu? Amém, amém. Estamos aí para servir. Amém. Amém, é isso. Olha, só um minutinho. Ele tem um histórico, ele tem o testemunho parecido com o meu, viu? É forte. Legal. O Quando André, eu Nosso o conheci, convidado, André então. acabou de falar aí. O André acabou de anunciar aí até para o pessoal do chat que tiver o testemunho para chamar ele no PV, né? Pode chamar ele também, se você se sentir à vontade. No meu WhatsApp também, no do Sandro, pode chamar. E aí a gente vai pegar o testemunho dele, sim. Igual o André falou. amém. Esse podcast aqui não é de nós três. Esse podcast é de Jesus Cristo. Amém. A gente Glória a não Deus. quer nada mais do que almas sendo alcançadas para o reino, porque ainda dá Glória a Deus. tempo. Tem pessoas necessitadas desse amor Sim. e dá tempo. Então a gente Sim. tem que fazer o mínimo. O mínimo, Olha. o mínimo é falar de Jesus Cristo. O mínimo. É o Sim. mínimo. Né? Olha, Então vamos que vamos. ele Vamos para cima. desculpa, te interrompi. Ele falou assim, nossa, Rosana, ouvindo o teu testemunho, ele sabe de toda a minha história. Ele sabe. Ele falou, eu lembrei de muita coisa minha. Só que você recebeu, você, né? E eu fiz. Olha só. Mas com a Olha. vida dele, entendeu? Ele foi o causador de muitas circunstâncias. Hoje, como Olha. um cristão, ele fala, meu Deus, olha o que eu fazia. Entendeu? Então é isso, né? E eu agradeço, eu só tenho a agradecer. Ah, tá. Ele quer que eu fale. Quando eu o conheci, ele falou para mim assim, eu já tive 200 mulheres. Eu falei, o quê? Ele falou, eu já tive 200 shake? mulheres. Eu sei. Achei que. Aí Achei ele que falou, de Recife. não. Ele falou, não, mas hoje, ó, em Cristo, tal. E ele foi falando das coisas de Deus. E eu fui conversar com o Senhor. Falei, Senhor, não, quero isso não. Porque eu não tive tantas pessoas assim, eu toda santinha, né? Imagina. Mas aí Deus falou para mim, e você? Quem era você? Porque Deus tinha projeto para nós dois juntos. Aqui nós fazemos a obra diariamente. É uma loucura fazer a obra, pôr a mão no arado.
é uma delícia, É é verdade. muito bom. É muito bom. Então, Verdade. é isso. É bênção. Ô, 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 Rosana, deixa eu só fazer uma pergunta para a pessoa que está no chat aqui. Cristina, eu sigo você lá no seu aplicativo do TikTok. É o Luke que está aqui. Faz o seguinte, me chama lá e aí eu pego e troco informações com vocês, passo para os meninos e a gente faz um podcast com você. Você está falando aí que tem um testemunho para dar, mas não tem WhatsApp, né? Então a gente se fala por lá. Ó, ela tá falando que quase morreu, entendeu? Mas pode me chamar lá. Vamos para cima. Rubi, um beijo no coração, meu parceiro. Obrigado por mais uma vez, ser ponte no canal do Espírito Santo para trazer essa bênção aí também, que é a Rosane e o marido dela, para testemunhar aqui no podcast, viu, irmão? Tamo juntão, você é um braço direito, como todos que estão no grupo. Rosana, nós vamos colocar você num grupo lá, que são dos convidados que saem do podcast, depois entram no grupo para estar sabendo o que vai acontecer, para ajudar na divulgação Ok. dos próximos convidados e tal, tá bom? Tudo bem. Então, rapaziada, ô André, você tem mais um recadinho para dar, parceiro? O Sandro? Eu só tenho um recado para dar que é referente aos lugares que vai estar gravado, né, o podcast. Vai estar no YouTube, vai estar na página do Eu Sou Podcast do Facebook, vai estar aqui no Instagram já, acabou de terminar a live, já vai estar lá, né, gravado, e também vai estar em formato de áudio para você ouvir no Spotify, tá? Então, assim, quem tiver alguém conhecido que queira mandar o testemunho, que passou por algum problema parecido ou está passando, manda para essa pessoa que você vai ajudar bastante e vai também ajudar a gente aqui no nosso trabalho. E quem faz a obra é Deus, tá? A Amém. gente só é um canal, tá bom? Amém. Perfeito. Irmã São? Rosana, só tenho a te agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Isso, em tudo em nome de Jesus. E vamos seguir para o coração agora, tá bom? Pode orar Amém. Amém. para todas as pessoas. Eu quero agradecer, Obrigado. viu, a oportunidade, agradecer ao Rubi pelo convite e a vocês, ao Luke, que me contactou, viu? Quero agradecer vocês, que Deus abençoe poderosamente a família de vocês, de cada um de vocês, viu? E o trabalho muito lindo de vocês, eu vou acompanhar aí os canais, viu? Legal, bem-vinda. Obrigado. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia, pela tua oportunidade, Senhor, pelos veículos de comunicação, Senhor, pela internet, por tudo ter dado certo, Senhor, pelas pessoas que entraram na live. Nós queremos agradecer a cada um, Senhor. Aos meninos que foram ponte, eles que possam me perdoar por eu não decorar o nome, mas que em nome de Jesus, abençoo. Eu não consegui guardar o nome, a não ser do Luke, mas o Senhor conhece o nome de cada um e o endereço deles, Pai. Vai lá na necessidade deles, Senhor. Tudo aquilo que eles têm em tuas mãos, Senhor. Se está em tuas mãos é porque eles sabem que o Senhor é aquele que pode resolver. E não a cada um deles, Pai. Louvado seja o teu santo e bendito nome por tudo e por todos os que estiveram aqui nessa live. Obrigada, Espírito Santo de Deus. E pelas nossas vidas e por tudo pelo qual o Senhor tem feito. Nós só temos a te agradecer. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos terminar a live. Obrigado, Rosana. Obrigado, Luke. Obrigado, Sandro. Até a próxima. Até. Beijo. Obrigada. Beijo. Até. Tchau. Beijos, beijos. Obrigada. Tchau.